capítulo de número 3, capítulo de número 3, versículo de número 8. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero cumprimentar também aqui a cantora Mariane, seu esposo Silas. Fazia tempo que eu não via vocês também. Ela continua bonita, mas você tá um caco. Você tem que cuidar dele também. Não pode pegar todo o dinheiro e investir em você. Tem que ajudar ele, coitado. Me botou um bigode ali que só Jesus na causa. Brincadeira, tá bonitão, parecendo um cantor de pagode, né? Deus te abençoe, Silas. Somos amigos de longa data, né? Os pastores que estão aqui à minha esquerda, alguns que estão no meio da igreja, Deus abençoe todos vocês. Eu estou precisando de um pouquinho de ganho de voz aqui. Onde é a sonoplastia, Roberto? Lá atrás. Você consegue me dar um pouquinho de ganho de voz aqui? Minha voz não é bonita igual a do pastor, não é afinada igual a da Mariana. Minha voz é uma taquara rachada, né? Então me ajude aí. Como é que é o nome da pequenininha que cantou aqui? Sofia. Ah, se eu tivesse a voz que ela tem, né? Eu fui falar para ela, como você canta bonito. Ela olhou para mim e disse, e você prega muito. E dá um beijo, né? Muito fofa. Deus abençoe. João capítulo 3, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou ler de novo para ver se todo mundo acompanha. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Os que estão assentados fiquem de pé, por gentileza. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre Mongaguá nessa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Alguém poderia, por gentileza, chamar um assessor meu que chama Márcio? Deve estar aí na rua comendo pipoca, alguma coisa. Tem como chamar ele? Chama Marcinho. Tem que ser bem rápido. Isso. Ah, você está aí, Marcinho? O que você está fazendo aí em cima? Eu preciso que você vá ali e ajude o rapaz no som para mim. Só para o som ficar um pouquinho mais equalizado com a minha voz. Se o sonoplasta permitir, é claro. O moço que trabalha comigo conhece o meu timbre de voz. O Marcinho já devia ter feito isso, né? Aliás, antes dele, o Roberto já devia ter feito isso, né?
Mas Roberto não tem tempo, chega aqui, fica apaixonado com a beleza da igreja e esquece que tem que trabalhar, né, Roberto Marinha? O nome dele é Roberto Marinha. Ó, como o inimigo é furioso com a minha vida. E eu brigo com a Rede Globo. Aí vem Jesus e me dá um tecladista que chama Roberto Marinha. Não, eu joguei pedra na cruz. Nós vamos trocar o nome dele, né? Nós estamos pensando em fazer uma dupla, né? Sepultura e cemitério, né? Mas sim, eu vou conversando até você equalizar um som aí, tá bom? Pastor Roberto trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn. Aí deixou o pastor Benny Hinn, veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Deus te abençoe, viu, Roberto? No final da pregação, se o pastor permitir, o Roberto vai ministrar um louvor para nós bem bonito. Eu ando meio cansado, estava dizendo ao pastor, eu estou ficando velho, né? Ele me deu aqui uma caneca, foi a irmã Carminha, né? Quem é a irmã Carminha? Cadê a irmã Carminha? Obrigado, irmã Carminha. Mandou uma foto aqui de quando eu devia ter uns 5 anos de idade aqui. Estou ficando velho, né? A idade chega para todo mundo. E servindo a Deus desde os 13 anos de idade, e bregando desde os 13 anos de idade, hoje com 45 anos, são mais de 30 anos na caminhada. E eu não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, outros não, eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui na Baixada, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja, dê um grito de glória a Deus. Roberto, mude a música para mim. Eu abri um texto nessa noite no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3 e no versículo 8. Eu poderia aqui gastar um bom tempo contando todo o enredo da história que faz o Salvador da minha e da sua alma vociferar, predicar, profetizar esse versículo tão lindo que li. Mas eu não tenho tanto tempo assim. Jesus se encontra com um homem importante do seu tempo, Dr. Nicodemos. Dr. Nicodemos era um homem instruído, um homem rico, um homem importante. Era um sacerdote da lei, era advogado. Era um homem que pisava tanto na sinagoga quanto dentro do sinédrio. Era um homem envolvido com a vida religiosa e com a vida política do reino de Israel. Era um homem extremamente importante, acima de qualquer suspeita. E esse homem vai ter com Jesus na calada de uma madrugada. Na madrugada, depois dele revelar que Jesus era de fato alguém enviado dos céus, ele mantém um diálogo com Jesus, e eu penso que ele pregou para o Salvador. E depois de ter pregado, esperando aplausos, esperando gritos de glórias a Deus e aleluia, esperando alguém dizer a ele: você é perfeito, ele teve que ouvir da boca do Senhor Deus, encarnado homem, Jesus Cristo, se aproximar dele e dizer assim: de tudo que eu ouvi você falar e das histórias que eu ouvi você sobre fazer, só te falta uma coisa. E Jesus dá o golpe de misericórdia: só te falta nascer de novo. Quando a gente lê isso, nós não temos o entendimento da extensão do que Jesus está falando. Jesus não está falando para uma prostituta, não está falando para um bebum, não está falando para um corrupto, não está falando para um assassino, ele não está visitando uma cadeia pública. Ele está falando para o maior líder religioso de Israel. O
pastor presidente do ministério judaico daquele tempo era Nicodemos. Era o principal dos sacerdotes, mestre da lei, homem que falava sobre céu e inferno com muita facilidade, homem que tinha autoridade da vida e da morte nas mãos. E depois de ouvir o doutor Nicodemos expor o seu conhecimento bíblico, filosófico, Jesus disse assim: na minha avaliação, só te falta uma coisa: você precisa nascer de novo. Você consegue imaginar isso? Uma coisa, como eu disse, é falar para alguém que está com a vida caída, destruída, desgraçada. Agora dá uma olhadinha para a criatura que está do seu lado esquerdo aí, do seu lado direito. Olha que crente santo você tem aqui. Não é verdade? Dentro da igreja todo mundo faz cara de piedade, né? Tem uns que eu olho daqui de cima e sou capaz de revelar que tem uma auréola na cabeça, né? É quase um santo barroco. É sério, aqui ninguém mata, ninguém rouba, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém se prostitui, nem adultera. Pelo menos pressupõe que ninguém faça isso. Então falar para pessoas que levam a vida regrada na igreja que elas têm que nascer de novo, tem que ser muito corajoso, é um atrevimento, é um tapa na cara da pessoa. É a mesma coisa que você falar assim para ela: você é um falso, é um crente meia boca. E foi o que Jesus disse para aquele cidadão. A vergonha que ele passou foi tão grande que ele tentou transformar o assunto sério numa piada. Ele olhou para Jesus e disse: pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Estava em um stand-up. Mas ele não estava em um stand-up, não era um show de humor. Porque Jesus não tem tempo para brincar. Em todos os lugares onde ele está, as coisas são sérias. Principalmente numa reunião como essa aqui. Isso aqui não é uma reunião comum, não é um espetáculo. Às vezes tem áreas de shows, apagamos as luzes, colocamos luzes coloridas. Às vezes tem ar de teatro, porque temos atuação, mas não é um teatro, e tampouco um cinema. Aqui ainda é um quartel-general. Soldados não se reúnem para brincar. Soldados se reúnem para traçar planos e estratégias. Soldados se reúnem para ouvir experiências de soldados mais antigos, mais velhos, de patente maior. Soldados se reúnem para receber munição pesada, para quando atravessar aquela porta e andar pelas ruas de Mongaguá, ter autoridade para discernir espíritos. E quando discerni-los, agarrá-los pelo chifre, esfregá-los no chão e determinar que esta cidade tem um dono. E o dono dela é o Senhor Jesus Cristo, que aqui está. Depois que Jesus deixou Nicodemos meio tonto, Jesus disse para ele assim: não, Nicodemos, eu não estou brincando, não é uma piada que eu estou te falando. Eu estou dizendo que você tem que nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água eu até compreendo, porque toda criança gestada e gerada no ventre da mãe fica dentro de um líquido, o líquido amniótico, que é água para nós. Então todo ser vivo é gerado a partir da água. Era como Jesus dizendo assim: você precisa nascer de novo, esquecer tudo que você aprendeu com seus pais e com suas mães e com a sua mãe, porque eu tenho ensinamentos maiores para você. Mas não foi só nascer da água, porque a água também limpa. Era Jesus dizendo: você precisa se arrepender dos seus pecados. Não os pecados que todo mundo vê, aqueles que só Deus vê, Nicodemos. Aqueles dentro da casa, dentro da sua cabeça. Mas Jesus vai mais longe. Você precisa nascer do Espírito. E aqui me dá um arrepio na coluna. Porque nascer do Espírito é você se reencontrar com o Criador. Era Deus encarnado no homem dizendo para ele: você diz que me serve, mas eu não te conheço. Você prega a minha palavra, mas é só um profissional, é só alguém que faz pelo dinheiro, pelo salário. Você não vive mais do que você prega. E Jesus disse: você precisa nascer da água e do Espírito. E quando Nicodemos percebeu a seriedade, Jesus soltou o último golpe de misericórdia e disse: porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. E eu gostaria de saber quantos estão prontos para fazer uma viagem comigo agora. De verdade, então acotovela esse seu irmão e diga para ele: aperte o cinto, porque a viagem é longa, mas é segura. Só tem um problema. Diga aí, só tem um problema. É uma viagem só de ida. Quem não tiver coragem, dá tempo de descer. Se não quiser viajar comigo, desembarque agora. Pelo horário dá tempo de ir para casa assistir o Corujão ainda. Porque se ficar comigo aqui, coruja você não vê, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre o Ministério Hope. Posso ouvir mais um grito dos pentecostais aqui dentro? Roberto, mude a música para mim. O Senhor Jesus estava falando para Nicodemos que ele precisava ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu queria nesta noite, depois de ler na camisa de quase todos os membros da igreja sobre o Espírito Santo, todos querem ser usados por ele. O Senhor falou comigo: fale à minha igreja quem é o Espírito Santo, do que ele é capaz, qual é a atuação dele. Isso em teologia tem uma matéria própria, uma matéria onde nós só falamos sobre o Espírito Santo, se chama pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, do pneuma. Pneuma é isso aqui, ó. É isso. Sopro, vento, fôlego. A palavra espírito vem do grego ruach. E ruach é sopro, vento. Por isso que Jesus está dizendo: o vento, o Espírito, ele sopra onde quer. Ele não pode ser dominado por homens. Ele não sopra onde o homem quer. Ele sopra onde ele quer. Não é o homem quem determina, quem aprisiona, quem domestica o Espírito. O Espírito é Deus. Vou repetir: o Espírito é Deus. O problema da raça humana é que a nossa mente é tacanha e o nosso entendimento é limitado. E quando vamos falar sobre o nosso Deus e vamos recitá-lo na sua beleza da Trindade, a gente turva a mente, porque a gente consegue imaginar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aí acabamos enumerando: primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho, terceiro Espírito Santo. Acabamos falando Deus Pai primeiro, o Espírito Santo por último, e isso manda uma mensagem subliminar na nossa mente, e nós acabamos acreditando que o Espírito Santo é menor do que Deus Pai. Não é porque ele ocupa o terceiro lugar da Trindade que ele é menor do que o Pai. É que a mente humana, ela é incapaz de absorver o entendimento divino. Como é que nós podemos compreender Deus? Às vezes eu vejo crentes que estão na igreja desde a época de Noé. Ou desculpa, não, tem uns que não são tão velhos, mas pisaram no barro que sobrou na terra do dilúvio. Depois de 10, 15, 30 anos na igreja, eles acham que conhecem tudo sobre Deus. Acham que podem escrever livros. Quer ver a coisa mais triste do mundo? É quando você vai tentar estudar teologia. Eu tenho vários títulos. Se você olhar meus vídeos, você vai ver na parede lá do meu gabinete em Brasília, eu tenho mais de 40 títulos. Eu tenho pelo menos 5 formaturas em teologia, com mestrado, doutorado, e recebi um título chamado Doctor in Divinity, doutor em divindade. Bela porcaria, né? Aí todas as vezes que eu olho para os meus títulos, eu começo a rir. Pergunte por quê? Porque até hoje eu abro a Bíblia e tem horas que eu falo: o que o senhor quer dizer aqui? E olha que eu li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi 21 livros e uma enciclopédia acerca dela. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade, lá na igreja católica, na paróquia Cristo Rei, onde eu era coroinha junto com o Padre Ângelo. E a Bíblia que eu li não era igual a sua não, viu, seu preguiçoso? Porque a nossa é menor do que a Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. E desde então, apaixonado por esse livro, lendo esse livro, até hoje eu me pego assustado quando eu leio alguns textos que eu falo: como é que eu nunca percebi isso aqui? Eu digo isso porque eu sou acostumado a ler livros grandes, grossos. Eu não leio só a Bíblia, eu leio de tudo. Eu leio livros de filosofia, de psicologia,
de psiquiatria, leio livros de política, leio livros de todas as esferas possíveis, leio livros de romance, leio Dan Brown, leio outros mais que se eu citar aqui, alguns vão ficar escandalizados. Eu leio de tudo. Só que todas as vezes que eu termino de ler um desses livros grossos de romance, eu termino de ler, coloco aqui, nunca mais olho para ele. Basta olhar para o livro que eu lembro da primeira cena até a última. A Bíblia não. Eu já li 30 vezes de capa a capa, e às vezes eu fico com medo de tocar nela. Quando eu era criança na escola dominical diziam assim: a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando. O tempo passou e eu consertei essa frase. Está errado, me ensinaram errado. A Bíblia fechada ou aberta é a boca de Deus falando conosco. Já assistiu filmes americanos? Na hora de julgamentos, pegam a Bíblia Sagrada fechada, colocam lá e faz a pessoa fazer um juramento sobre ela. Não invocam nenhum versículo dela. Por quê? Porque não precisa. Porque qualquer ser humano que tem um mínimo de entendimento sabe que esse livro não é normal. Eu tenho medo desse livro, mas também sou apaixonado por ele. Que pena que a nossa geração não tem mais apreço pela Bíblia. Que pena que a nossa juventude, nossas crianças trocaram a Bíblia física por uma Bíblia eletrônica. Ah, pastor, mas eu estou com a Bíblia. Sim, mas caminhar com a Bíblia para o crente não é só carregar um livro. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é uma identidade. A Bíblia é uma espada. Quantas vezes com a Bíblia na mão, sentado num banco esperando o ônibus, às vezes na beira da praça, na hora do almoço lendo, sentou alguém e disse: o que tem aí? E abrindo a Bíblia diz: aqui está escrito que Jesus te ama. Quantas pessoas eu levei ao pé da cruz assim? Deixa eu deixar aqui um recado para os jovens: não se envergonhem da Bíblia, porque Jesus deixou escrito assim: se você se envergonha de mim diante dos homens, um dia eu me envergonharei de ti diante do meu Pai. Ame a Bíblia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Portanto, eu quero aqui tentar falar sobre esse Espírito. Quero tentar dar ao Espírito Santo nesta noite, aqui nessa linda igreja, na igreja Hope, o verdadeiro lugar a Ele. Eu já me emociono só de imaginar a alegria dele. O Espírito Santo não é um vento, ele não é água, ele não é óleo, ele não é fogo. Porque a gente só lembra do Espírito Santo quando faz essas associações: vento, fogo, água, óleo, o azeite do Espírito Santo, o fogo do Pentecoste. Não é assim que fazemos associações? O Espírito Santo não é vento, não é água, não é óleo, não é fogo. Embora o vento, a água, o fogo e o óleo sejam símbolos dele, mas ele é maior do que tudo isso. Ele é Deus. Ele não é maior do que o Pai e não é menor do que o Filho. Ele é Deus. Ele simplesmente, nos dias em que vivemos, na sua extrema educação, porque ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele se coloca no lugar dele. E o lugar dele, nesses anos em que vivemos aqui na terra, é exaltar o Pai e o Filho. Sabia disso? Desde que o mundo é mundo, de Gênesis até os dias atuais, Deus sempre se manifestou na terra em uma das suas formas. Às vezes como Deus Pai, às vezes como Deus Filho, e na nossa era como Deus Espírito Santo. De Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento inteiro, nós temos 5 dispensações bíblicas. E nas 5 dispensações bíblicas, Deus Pai se manifestou. Quer seja a dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. No Velho Testamento inteiro você só vai encontrar a figura de Iavé ou de Jeová, Deus Pai. Deus Pai dominou o Velho Testamento inteiro, até que no livro de Malaquias Deus se silencia. E há um período de 400 anos que Deus fica sem falar com a raça humana. Por isso temos 2 testamentos na Bíblia, Velho e Novo.
Por que temos uma separação? Porque não há um testamento único. Porque houve um período em que Deus parece ter olhado para a raça humana e desistido de nós. No livro de Malaquias, Deus olhou para a raça humana, lavou as mãos, voltou para o céu, sentou no trono e deu um grito. Pergunte qual? E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por quê, pastor? Porque Deus desistiu. Era a maneira de Deus dizer: eu fui e eles me rejeitaram. Se me rejeitaram, quem eu envio agora? Se rejeitaram o eterno Criador, quem é que pode salvar a raça humana? E é nesse momento que Deus Filho se manifesta. Pergunte como? Respondendo a pergunta do Pai. Qual foi a pergunta? 1, 2, 3. Qual foi a pergunta? A pergunta inteira. Ninguém conhece a Bíblia aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. E agora? A quem? A resposta do Filho foi essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus Pai ficou, Deus Filho desceu. Deus Filho ficou conosco por 33 anos e meio. É o período de Jesus na terra. Antes de ir para o céu, ele disse aos seus discípulos: ficai até que do alto sejais revestidos de... E quem foi que desceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo. Só que veja só, enquanto Deus Pai está no céu, Deus Filho está aqui, Deus Espírito está no céu. Quando Deus Pai estava aqui, Deus Filho e Deus Espírito estavam lá. Agora que Deus Espírito está aqui, Deus Pai e Deus Filho permanecem lá. Você entendeu? Cada um teve um tempo de atuação. E cada um... Nosso pai Adão recebeu o Espírito Santo quando Deus soprou na sua nariz. Pergunte: como o senhor sabe, pastor? Adão via Deus. Adão ouvia Deus. Adão obedecia a Deus. Só pode ver, ouvir e obedecer quem tem o Espírito Santo. É por isso que a pessoa que está lá fora não obedece a Deus. Ela não tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Só o Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher faz ele entender que esse lugar aqui não é a casa da mãe Joana. Que esse lugar aqui é a casa do Eterno. Sua presença na vida de um crente faz ele entender que aqui dentro não tem que ficar mascando chiclete. Não tem que ficar levantando para ir no banheiro, mandando recadinho para as pessoas. Só o Espírito Santo faz alguém entender que aqui não é lugar de namorar. Que aqui não é lugar de ficar mexendo no WhatsApp na hora do culto. Só o Espírito Santo. Mas uma pessoa sem o Espírito Santo, ela está num ambiente como esse e ela começa a ficar incomodada quando a estratégia do Espírito muda. Porque existem dois momentos do culto: o momento em que você entra na igreja e o momento em que você entra na presença de Deus. Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Já desse eu estava num culto no meio do corredor, tinha um cachorro deitado. Eu sou meio devagar para pregar, né? É igual carro, depois que pega, vai embora. Mas até lá, daqui a pouco um deu glória a Deus lá, todo mundo olhou para lá e o cachorro olhou junto. Daqui a pouco o fogo pegou, o povo começou a dar glória a Deus, o cachorro não empolgou. Deitado, ele levantou a cabeça e fez: tinha um diácono perto do púlpito e falou assim: eita, que o cachorro está crente. Falei: não, irmão, o cachorro não está crente não. Tá, pastor, ele deu glória a Deus. Eu falei: porventura você tem dom de interpretar a língua de cachorro? Eu falei: não, pastor, todo mundo deu glória a Deus, você deu glória a Deus. Eu disse: não, vou te ensinar. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Vou repetir: nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Mesmo o papagaio, quando diz glória a Deus, não sabe o que está fazendo. Não há animais irracionais inteligentes. Animais vivem por instinto. Está entendendo? Se o papagaio fosse inteligente,
papo com a senhora. Perguntava como estava o dia. Não, meu cachorro é inteligente, pastor. Eu falo para ele, deita, ele deita. Ensinaram ele a deitar a troco de um pedacinho de comida. É instinto de sobrevivência. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Pergunte por que não pode. Por que não? Porque animal irracional só tem terra dentro dele. Ele é terra, ele é colado na terra. Ele tem terra e alma. Ele só tem instinto, porque alma é instinto, são emoções. Por isso que o cachorro grita, animais choram, porque é instinto. Eles não têm o céu dentro deles. A única raça no mundo da terra que pode dar glória a Deus está na minha frente. E sabe por que você dá glória a Deus? Pergunta para mim, por que, pastor? Por quê? Porque o céu está dentro de você. E o céu que está dentro de você tem nome. Chama-se Espírito Santo. Ah, se os crentes soubessem o que acontece quando nós gritamos. Se os crentes entendessem o que acontece quando nós começamos a adorar de verdade. Gritos, louvores atravessam o tempo, atravessam o céu atmosférico, atravessam o céu cósmico, entram no lugarzinho, o céu onde Deus está, sobem ao trono de Deus. E ali acontece uma metamorfose. Pergunte qual? Deus não escuta a nossa adoração. Agora estou quase no caminho da heresia. O louvor sai da terra em forma de barulho, mas quando chega no céu, ele é transformado, é filtrado, e o que era barulho vira cheiro. Sai da terra em forma de barulho, é filtrado pelo Espírito Santo. Os anjos pegam o Espírito Santo e colocam em taças, e o seu louvor é jogado diante do trono de Deus. E Deus sente o cheiro do louvor. Deus está sentindo o cheiro do louvor. Só que eu disse uma coisa que ninguém percebeu. Pergunte o quê? Eu disse que o som é filtrado. E você não perguntou por quê? O som é filtrado. Por quê? Para não chegar diante de Deus, glória a Deus, que saiu da boca para fora. Para não chegar diante de Deus, o barulho que saiu porque o outro do lado também fez. Existem duas vias pelas quais a palavra sai da boca do homem. Uma é quando ela sai da boca para fora. Essa não tem peso nenhum. A outra é quando sai da alma. Tem gente que dá glória a Deus para fugir de um bocejo. Já viu isso? Vigília dá muito disso. O irmão vai abrir a boca para passar do irmão e falar: glória a Deus. Esse glória a Deus não passa do teto, mas aquele que sai do coração, o Espírito intercede com gemidos respondentes. Ele toca o coração da terra. Quando Adão perdeu o Espírito Santo, ele se perdeu. Deus começou a observar a raça humana e Deus percebeu que o homem não podia ter o Espírito Santo. Quando Deus seleciona a família de Noé para trazer o dilúvio sobre a terra e dele salvar a raça humana, Deus diz assim a Noé: meu Espírito não contenderá mais com ela. Meu Espírito não vai forçar a barra mais com o ser humano. Naquele dia Deus tirou o Espírito Santo da terra e trancafiou ele no céu. A raça de homens que se levanta após dilúvio é a pior de todas as raças da história. Nimrod, o homem que construiu a Torre de Babel, arquitetou ela, foi um homem tão terrível que casou com a própria mãe.
Para isso matou o pai, porque ele tinha um desejo incestuoso pela própria mãe. Os homens que se levantam no Velho Testamento sem a presença do Espírito Santo não valem nada, só sabem matar, roubar, casar e dar-se em casamento. A raça humana sem o Espírito Santo se tornou uma raça bárbara. Um homem sem o Espírito Santo, o seu símbolo mais preciso na terra, entre os animais, é um suíno, é um porco. Quem já viu um porco aqui? Você já viu algum porco olhar para o céu? Não? Por quê? Por que porco não olha para o céu, igreja? O pescoço dele não tem articulação para olhar para cima. Assim é o homem e a mulher sem o Espírito Santo. Não consegue compreender nada do céu. Para eles é tudo aqui na terra. Por isso se metem sempre em coisa porca e podre. E qual é o símbolo do homem com o Espírito Santo, pastor? Maria. Só fica nas alturas. Enquanto vem uma tempestade, qualquer ave que vê uma tempestade e tem a mesma força de uma águia, ela tem 3 opções. A águia só tem 2. Pergunte quais as 3. Um pássaro normal vê uma tempestade, você tem a envergadura de uma águia, por exemplo, como uma águia de rapina, que é grande. Ele vai descer, é a primeira opção. Segunda, atravessar. Ou terceira, tentar voar por cima. A águia só tem 2 opções. Nenhuma águia foge da tempestade. Nenhuma águia que está no voo vê a tempestade, ele desce para se esconder. Ou ela rompe a tempestade pelo meio, chega do outro lado, faltando penas, mas vence. Ou ela voa acima da tempestade. O Espírito Santo está aí? Vê se o Espírito Santo está dentro dele. Se o Espírito Santo está em você, como é que você consegue ficar o culto inteiro? Como aquele rapaz ali que agora há pouco estava segurando um papelzinho aqui assim, ó. Como é que você consegue ficar o culto sentindo o cheiro de um papel e agora batendo papo com a namorada? Como é que você consegue ficar no culto desse jeito? Não quer bater para a rua, bate papo com a namorada. Aqui é o lugar de violência. Eu faço aqui a minha oração de salmista. A minha alma tem zelo pela tua causa. Não é tempo de brincar, é tempo de buscar a presença do Espírito Santo. Depois tomba, cai, pega. Ninguém sabe por que a oportunidade na vida. A oportunidade é dada a todos dentro deste santuário. O Espírito Santo está aqui para tocar a vida de qualquer um. O Davi só consegue fazer isso se a pessoa deixar. O homem sem o Espírito Santo é um nada, não presta para nada. A vida nunca vai dar em nada. Qualquer homem sem Deus lá fora consegue levar a vida aos trancos e barrancos. Um crente não. Leva a vida empurrando com a barriga. Do jeito que vai, vai. O crente não. Pergunta por que não? Porque contra nós pesa o inferno. O diabo não quer os que estão lá fora. Os que estão lá fora já são dele. Ele quer os que estão aqui dentro. E se você não estiver protegido, se você não estiver guardado, se você não estiver revestido, ele vai te levar embora a qualquer momento. Eu digo isso porque eu já fui um crente meia boca. E ninguém teve a coragem de fazer o que eu fiz aqui, moço. Falo isso com muito amor. Eu era um menino, leviando dentro da igreja. Levava a vida de qualquer jeito. E reclamava com o pastor ainda. Ah, se alguém falasse qualquer coisa para mim. Ninguém nunca teve coragem de falar comigo. Sabe qual foi meu destino? Drogas. Deixei a igreja e fui me envolver com o mundo das drogas. Passei 2 anos longe da igreja. Inaugurei o jornal da minha cidade com fatos policiais. Porque ninguém
Ninguém nunca teve coragem de me colocar na parede e me explicar que esse lugar aqui não é igual à nossa casa, não é igual a sala da nossa casa, não é igual a rua. Deus disse a Moisés no alto de uma montanha, no alto de uma montanha, onde só tem sujeira e terra. Moisés foi chegando de qualquer jeito. Deus disse: para aí. Por que, Senhor? Tira as alpacas dos seus pés. Por que, Senhor? Porque esse lugar é uma terra santa. Onde Deus está, a terra é santa. Você consegue entender isso? Como ninguém no Velho Testamento estava pronto para receber Deus, Jesus teve que intervir. Jesus teve que ir lá na eternidade e falar: Pai, um homem sem Espírito Santo não vive. Temos que devolver. E Deus vai com reticências. O homem não pode receber o Espírito Santo porque ele machuca o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo é sensível. Alguém já leu isso na Bíblia? Jesus, quando passou por aqui, disse assim: se quiserem falar do meu Pai, falem. Se quiserem falar de mim, falem também. Mas não falem do Espírito Santo. Pecar contra o Pai tem perdão. Amaldiçoe Deus, você terá perdão. Pecar contra o Filho tem perdão. Amaldiçoe Jesus, como a raça humana faz, e terão perdão. Mas não peque contra o Espírito Santo. Alguém sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? Está aí uma coisa indigesta que nenhum pastor resolve pregar de vez em quando. Pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Jesus havia acabado de curar um enfermo. Alguém olhou do lado e falou assim: ele está curando demônios por demônios. Jesus ficou dizendo: espera aí, quer falar de mim? Fale, mas não fale daquele que está me usando aqui. Aleluia. O que tem de crente com um pé quase dentro do inferno, por serem insensíveis numa reunião como essa, e verem Deus levantar alguém, e a pessoa murmurar dizendo: você precisa de tudo isso? Para que esse grito? Para que esse pulo? Para que esse coreografia? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Lembre que você não está murmurando de mim, você está murmurando contra aquele que está me usando. Não é brincadeira. Jesus intercedeu e Deus ouviu a oração. E a Bíblia diz que Deus transformou o Velho Testamento num laboratório. E Deus pegou 3 tipos de seres humanos para serem cobaias. Deus pegou reis, sacerdotes e profetas. Na verdade, todos eram homens, mas Deus começou a analisar o sentimento deles, a sensibilidade deles, a chamada deles. Então Deus vinha sobre o homem e via que ele era sensível e disse: esse será profeta. Vinha sobre o outro e disse: esse será sacerdote, porque é sensível. Esse será rei, porque é guerreiro. E Deus colocava o Espírito Santo sobre eles. Amém até aqui? Amém. A diferença de nós para eles é gigantesca. Pergunte por quê? Por quê? O Espírito Santo só era dado sobre eles para uma atuação naquele momento. Deus dava e tirava. Todo mundo, quando pensa em Sansão, pensa que ele era gigante, né? Fortão, Arnold Schwarzenegger. Não. Pelo que eu leio da Bíblia, Sansão era barrigudo, porque o homem era cachaceiro. Bebia mais do que o meu avô. E esse homem gostava de uma mangaça. Era Sansão. A força de Sansão não estava nos braços, estava no espírito que usava. A revelação que Isaías tinha não estava no homem, na carne, estava no espírito que descia sobre ele. A força que Davi tinha para matar um Golias não estava no seu braço que girou uma funda, estava no espírito que estava sobre ele. Entenderam? Então no Velho Testamento o Espírito Santo era dado sob medida. Diga comigo: sob medida. No Novo Testamento o Espírito Santo é dado sem medida. No Velho Testamento Deus pegava um conta-gotas, chegava
pregava o nome disso, você vai ser usado agora. Pingava. Quando o homem recebia aquela dose, ele ficava cheio, pregava, lutava com uma queixada de jumento, matava 1000 homens. Mas quando o Espírito Santo saía, voltava ao normal. Isso no Velho Testamento. No Novo, qualquer um que está tem mais Espírito nele do que presença. Está entendendo? Agora pergunte para mim, por que Deus fazia isso, pastor? Por que Deus fazia isso? Deus não confiava no homem para ter o Espírito Santo. Sabia que a qualquer momento o homem entristecia o Espírito Santo. E de fato o homem começou a entristecer o Espírito Santo. Mesmo os que eram cheios dele entristeciam a ele. Até que um dia um desses que entristeceu entrou numa oração e começou a gritar: Deus, tira de mim o meu reino, tira de mim a minha fama, mas não tira de mim. Aqui estava dizendo assim: ter o Espírito Santo é melhor do que ter o reino inteiro. Ter o Espírito Santo é melhor do que ser um homem. Esse querido Espírito que está dentro de você. Deus dava o Espírito Santo sob medida, e era tão raro alguém receber o Espírito Santo, que um dia Moisés foi falar com Deus, disse: Deus, falei com meu sogro, eu não estou dando conta de administrar o povo, e ele me deu uma ideia: reparti a carga com 70 homens especiais de minha confiança. Deus ouviu Moisés e disse: gostei da ideia, vou fazer. Só que, ao invés de eu dar uma experiência própria para eles, eu vou retirar o que eu te dei. Você percebeu que está ficando? E vou repartir com os outros. É possível repartir a unção. Não viu, entendeu? Vou repetir. É possível repartir a unção. A unção que você respeita é aquela que você atrai. Não entendeu? Vou desenhar até você entender. A unção que você respeita e admira é aquela que você atrai sobre a sua vida. Você ama ver a irmã Maria cantar quando ela está cantando. Se você respeitar a unção dela e desejar, a unção que está nela pode ser atraída a você. Se você gosta de ver o pastor Roberto dirigir um instrumento porque ele é ungido para isso, a unção que está nele pode ir sobre você. Se você respeita a unção da palavra que está sobre mim, você corre o risco de receber a mesma graça para pregar. Deus ainda reparte a unção. O dia que Deus retirou do espírito de Moisés, aconteceu umas coisas que a gente tem que pregar, pastor, não tem jeito. A Bíblia diz que Moisés estava lá no alto da montanha e Deus disse assim: Moisés, está com a lista aí? Está aqui, Senhor, 70 nomes. Pois não. Abre os braços, Moisés, já abri, Senhor, e agora? Se segura, porque eu vou tirar um pouco do que eu te dei e dar para aqueles 70. A Bíblia diz que Deus retirou do espírito que estava em Moisés, e saiu de Moisés 70 flechas de glória. E essas flechas procuraram os alvos, que eram os nomes que estavam no papel. 68 homens estavam dentro do arraial de Israel. O Espírito pegou os 68 e eles começaram a profetizar. Só que 2 estavam fora do arraial, estavam longe dos olhos dos homens. O nome deles era Eldade e Medade. A Bíblia diz que quando os 2 que estavam no meio da estrada, a caminho, foram tomados pelo Espírito, os 2 começaram a saltar, a cantar e a profetizar um para o outro. Imagina Deus profeta, eu falo para você, você fala para mim. Foi isso. Mas olha que glória, eu vou profetizando para o outro. Isso ia passando um crente enchido. Daqueles que não tem mão graduada, só tem na igreja que eu pastorei. Só tem lá em Orlândia essa raça. É aqueles crentes que quando vê Deus pegar alguém, ao invés de tentar pegar um pouquinho da glória também, sai com a língua desse tamanho e corre para difamar as pessoas. Esse homem correu até Moisés. Quando chegou na tenda de Moisés, Josué botou
a mão na espada e disse: o que você quer aqui? E o homem disse: quero contar para Moisés que tem 2 moços lá do lado de fora do arraial profetizando, dando escândalo lá, fazendo aquelas estribonias pentecostais, fazendo aquelas coreografias extravagantes pentecostais. Josué disse: deixa que eu levo a mensagem para Moisés. Josué entrou e disse: Moisés, tem 2 moços do lado de fora do arraial, o nome está aqui, Eldade e Medade, e eles estão pulando, profetizando do lado de fora do arraial. Posso ir lá calar os 2? Já com a mão na cintura. Moisés disse: qual o nome deles? Eldade e Medade. Eldade e Medade. Josué, deixa os meninos profetizarem. E eu vou te dar um ensinamento. Qual, Moisés? Quem dera não são os 2 lá fora. Quem dera não os 68 lá. Quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo e começasse a profetizar. A Bíblia diz que tinha um profeta Ezequiel, ficou 2 horas na beira do rio Quebar, assim, com a boca aberta, por 2 horas. Pergunte por quê? Queria profetizar, mas sem o Espírito Santo não dá para profetizar. Ele ficou assim. Mais tarde o salmista vai escrever: abre a sua boca e eu a encherei. Salmo 10. Olha aí. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, um dia louco para profetizar, que Israel estava em decadência, mas o céu não abria, ele gritava e Deus não escutava. E Eliseu foi inteligente. Pergunte o que ele fez. Arrumou um tangedor, falou: toca uma música para Deus, bem bonita. Isso é atrás de música. Toca. E ficou olhando para o céu. Toca. De repente o céu abriu. Ele só falou: Deus! O que foi, Eliseu? Eu quero profetizar. E por que você mandou o músico tocar? Porque eu não sou bobo. A música toca, o céu abre. Eu estou diante de profetas e profetisas, sacerdotes e sacerdotisas, reis e rainhas do reino de Deus, homens e mulheres que se entenderam o que eu estou dizendo e forem cheios do Espírito Santo. Quando colocarem os pés para fora dessa porta, não tem demônio que pare diante de vocês. Não tem Zé Película, Zé Pilantra, Jucaveira, Tranca-Rua, Beto Velho, não tem governo, não tem preteiro, não tem pessoa, não tem mulher, não tem rede do alto que pare. Como é que você acha que eu aguento o trampo nessa minha caminhada? Vocês acompanham minha vida, vocês sabem que tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Você ri, não é você. Você nunca se perguntou: meu Deus, onde é que ele arruma força? Uma vez você, na sua oração, diz: Deus, ajuda o teu servo. Quantos já choraram me vendo em provas e lutas? E aí, todas as vezes que eu chego para pregar, as pessoas falam: pastor, conta o seu segredo. Eu digo: conta. Eu nunca passei um dia na minha vida sem notar que o Espírito Santo estivesse dentro de mim e sem orar nas línguas que Deus me deu. A diferença entre um homem e outro homem é o Espírito Santo. O que faz a diferença de um cantor para outro cantor? Quantas vezes a gente vê pessoas cantarem as mesmas músicas? Um dia desse eu estava vendo até no mundo, eu vi aquele cantor Caetano Veloso cantar aquela música sozinho, e depois eu vi Tim Maia cantar, depois eu vi Sandra Sá, a mesma música. Mas por que Tim Maia canta de um jeito
e não vende, Sandra canta e não vende, Caetano vende 1 milhão de cópias. É a mesma música. Quer saber o segredo? Digita na internet, escreve lá, Caetano conta porque a música sozinho explodiu. E você vai ouvir ele dizer assim: antes de gravar a música eu levei para a mãe menininha do patrão e consagrei, fiz cabeça. Por que os louvores às vezes não funcionam? Um grava, quando a pessoa começa a cantar, o céu desaba. Vem uma outra pessoa que tem uma voz bonita, mais bonita do que a outra, canta e não acontece nada. Pessoas vêm dizer assim: não, a unção está na melodia, porque o estilo é pentecostal, é meio forró, e outra adoração é meio zen. Nada disso. O que faz a diferença no louvor não é o estilo de música, é o vaso que está cantando. É o que tem dentro do vaso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pedro, sem o Espírito Santo, levou Jesus diante de uma vendedora de culpa. Com o Espírito Santo, defendeu a igreja e pregou um sermão que de cara lançou a rede e 3.000 pessoas se converteram. Está vendo a diferença de um crente sem o Espírito Santo e outro com o Espírito Santo? Aquele que busca o Espírito Santo recebe. A nossa geração não busca mais nada. A nossa geração quer dançar, cantar, ouvir uma palavra de Deus. As igrejas hoje querem mais ouvir um pastor que conte mais piada do que alguém que prega de verdade. A modernidade bateu a nossa porta e abrimos a porta para ela. É possível ser moderno, mas a gente não precisa ser mundano. A gente pode ser para frente, mas não tem que deixar Jesus para trás. As pessoas olham para mim assim: o senhor mudei a embalagem. Que digam as irmãs que usam bombril aqui. Cadê as irmãs que já compraram bombril aí? Não tinha mais. O bombril existe há quantos anos? Que usaram para limpar o templo de Salomão. O bombril mudou, mas a embalagem dele está mais nova e moderna, né? Daí está o segredo. Se for mudar, muda só a embalagem. Eu não mudo o conteúdo. O conteúdo ainda é do menino da vida da vida. Eu ainda sou um monte para orar. Eu ainda tenho minhas irmãs e mães de oração. Eu ainda tenho grupos de pessoas que falam com Deus face a face. Esse é o segredo. O segredo é você confiar nele e se encher do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito, Senhor? Só tem um jeito. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É uma lei física que serve para o Espírito. 2 Espíritos não podem ocupar o mesmo lugar dentro de você. O espírito da sensualidade não coaduna com o Espírito Santo. O espírito irrepreensível, que não aceita a repreensão de ninguém, não coaduna com o Espírito Santo. O espírito de meninos e meninas desobedientes a pai e mãe não coaduna com o Espírito Santo. Um espírito de curiosidade que faz você navegar em sites da internet e ver coisas pornográficas a madrugada inteira não coaduna com o Espírito Santo, porque ele é santo. É por isso que estamos em extinção. Pregadores como eu são raros, e eu fico imaginando como será o futuro. Porque eu já não estou dando conta mais, estou cansado. Eu fico imaginando os que vêm por aí. Fico imaginando em que igreja essas crianças que estão aqui dentro vão congregar. Não vale a pena estar num culto sem o Espírito Santo. Ele está aqui. Se você entendesse, menina, o que ele tem para a sua vida, o que ele pode te dar.
dia desse eu estava lá em Nova York, onde está esse vídeo agora. Estava saindo da ONU, de uma reunião representando o Brasil, um debate sobre a nação de Israel. E eu saí muito triste porque o nosso embaixador votou contra a nação de Israel. Saí do lado de fora da ONU, tinha um carro da embaixada me esperando, eu dispensei o motorista e fui andar, eu precisava espairecer. Estava triste. Daqui a pouco eu comecei a olhar aquela beleza, porque aquele país é perfeito. E de repente eu ouvi uma voz, eu recebi uma visitação, porque Deus ainda fala. E a voz falou assim comigo: ei, cortador de cana. E eu parei, porque eu conheço a voz do meu Senhor. Eu virei para uma árvore para ninguém notar, baixei a cabeça e depois: fala, Senhor, que teu servo ouve. Está tudo bem, cortador de cana? E eu abri um sorriso e disse: está tudo bem, Senhor, mas por que o Senhor me chama de cortador de cana? E o Senhor me disse: para você não esquecer de onde eu te tive. Mas eu não esqueço, Senhor. O Senhor disse: não tira tristeza do seu coração. Por quê? Porque se eu te transformo um homem de cortador de cana no que eu te transformei, eu posso mudar o Brasil também. Deus tem algo na sua vida. Mas se você não se dedicar, se você não acreditar, se você não sonhar, se você não buscar, se você não gastar tempo, se você não fizer renúncias, Ele nunca poderá fazer na sua vida o que Ele deseja. Pastor, mas o preço é caro. É claro que é caro. O que não custa nada não vale nada. O Espírito Santo tem sede. Ele precisa que alguém mate a sede dele. Ele quer você para ele. Ele não quer repartir você com mais ninguém. Não quer repartir você com o seu Facebook. Não quer repartir você com seus amigos. Não quer repartir você com as noitadas, com as baladas. Não quer repartir você com a novela. Não quer repartir você com o futebol. Não quer repartir você com ninguém. Ele quer você para ele. Se entrega. Se entrega. Olha o que Deus fez na minha vida. De menino travesso, crente leviano, que foi comer bolotas lá fora, que por misericórdia voltou. Quando voltei, eu fiz um propósito. Eu disse: eu vou ser o que eu nunca fui na igreja. Eu vou ser um homem crente sério. Sabe qual apelido que eu recebi? Santarrão. Beato de igreja. Fanático. E houve dias que eu subi a montanha e disse: Deus, não tem jeito de ser um crente mais ou menos, porque eu já fui um crente ruim, não prestou. Estou tentando ser um crente bom, parece que também não presta. Porque olha o que eu sofro com os meus amigos. Por que eu não posso ser igual a eles? E Deus falou comigo na noite: porque um dia eles vão querer ser igual a você. Quando Deus quer levantar alguém, Deus leva a pessoa para a solidão. Deus só conversa com o homem que Ele chama a mulher na solidão, na calada da noite. É na hora do aperto, é na hora da dor. Porque nessa hora nós estamos sensíveis. O Espírito Santo aflora. E Deus traz a revelação sobre a nossa vida. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 835 anos antes de Jesus nascer, um profeta ergue a voz e faz uma profecia que abalou o tempo, a história. Era o grito de Deus dizendo: eu vou voltar a confiar na raça humana. Eu dei o Espírito Santo ao homem, tirei o Espírito Santo do homem, transformei o homem numa cobaia, devolvi o Espírito Santo. O homem me entristeceu, mas eu descobri que nem todos são iguais a todos. Alguns vão amar o Espírito de verdade.
Deus abre a boca do profeta Joel, que profetiza assim: e eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas, sobre os grandes e sobre os pequenos. E haverá nos céus sinais: o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, e o dia do Senhor se aproximará. Jesus nasce, o Espírito Santo visita ele em Lucas capítulo 4, quando ele sai das águas do batismo. Aquele que é o precursor de Cristo faz uma profecia também poderosa. Pergunta para ele: você é o Messias? Ele diz: eu não. Eu batizo com água para arrependimento, mas o Messias nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Desde que a igreja foi fundada, em todas as eras e tempos, o diabo tenta arrancar o Espírito Santo da igreja. Desde que a igreja nasceu até o século III, houve avivamento. Do século III para frente, o Espírito Santo é oprimido, a igreja se mistura com o Estado, governos, política. Tudo isso vem oprimindo a igreja, tirando a santidade, a pureza, a graça, a essência. Chegamos no século 11º da nossa era, no ano 1100. Não há um relato entre o ano 1100 e o ano 1300 sobre uma manifestação do Espírito Santo na terra. Alguém chegou a escrever que o Espírito estava extinto, porque Paulo escreveu isso aos Coríntios: não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito. É possível que o Espírito Santo vá embora de uma igreja. É possível que o Espírito Santo se afaste de um ministério inteiro. Está na Bíblia. No século 14, ano 1400, Deus começa uma renovação na mente de alguns homens. Ele levanta um homem chamado Johann Hus, um alemão, que é queimado vivo. E no meio das chamas, ele dá um grito dizendo: hoje vocês matam um ganso, porque a palavra Hus é ganso em alemão. Ele diz: mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá matar. No século XV, no ano 1500, nasce Martinho Lutero. E no ano 1530, na noite do dia 31 de outubro, Martinho Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, prega as 95 teses contra o clero romano. O nome dele é arrancado de todos os livros católicos. Ele recebe uma bula papal dizendo que ele estava excomungado, e o nome dele é tirado do livro de Roma. Martinho Lutero faz uma fogueira, levanta aquele livro queimado, põe no meio da fogueira, o livro vai ser queimado, põe na fogueira, chama os aldeões alemães e diz: o meu nome foi hoje riscado do livro de Roma, mas hoje ele foi escrito no livro da vida. Por causa da revolta de Martinho Lutero, da revolução dele, 100.000 crentes foram mortos. Eu não disse 1.000, nem 10.000, 100.000 morreram por causa do Espírito Santo da fé. A noite de São Bartolomeu, conhecida como a noite mais sangrenta da França. A cidade da França é chamada hoje Cidade de Luz. A Cidade de Luz foi iluminada com 10.000 cruzes, e em cada cruz um crente, um valdense, acorrentado
com a Bíblia Sagrada traduzida, o Novo Testamento do alemão, tinha uma pedra amarrada no peito, morreram queimados. Padre Torquemada, com a sua cruz de Caravaggio, matou 10 mil outros crentes, sozinho. Veio o comunismo, matou 50 milhões de crentes. E a igreja está viva. Aleluia. Pergunte por quê? Porque o vento sopra. E o vento quer soprar aqui em Mongaguá, quer soprar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. O Senhor quer dar uma renovação sobre a sua história inteira. Mas para isso você tem que deixar que o vento tenha liberdade. Aleluia. Você crê nessas coisas? Fique de pé, por gentileza. Feche os olhos. Vou fazer um convite. Um só. Eu queria perto desse altar somente homens e mulheres que têm coragem de dizer a si mesmos: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Porque eu já fui melhor.